Adriano revela a Vladimir que Priscila não irá se divorciar de Aníbal porque está grávida. Ciro já está desfalecido na cama. Liliana entra no quarto e se deita ao lado dele. O padre consola Fernanda, já que Eduardo não está mais vivo, pois eles pensam que ele está morto. E diz que ela é uma mulher casada e que ela precisa amar seu marido e respeitá-lo por toda a vida. Oregon chega até o quarto que está Liliana e Ciro e constata que Ciro já está morto. Fernanda, muito abalada em seu carro, pensa na infância com Eduardo. O padre, em conversa com Soledade, a diz que agora o espírito dela está em paz, pois Eduardo pode continuar com seu plano e pede misericórdia ao Senhor. Ciro é levado pelos enfermeiros. Obregon diz a Agripina que a causa da morte de Ciro foi causada por infarto. Aurora chega à casa de Dominga e diz a ela que precisa saber o nome de sua mãe. Dominga diz que nunca ela irá saber. Fernanda chega ao lugar onde ela e Eduardo se encontravam quando criança e sofre ao se lembrar dele e após ver o coração com as iniciais dela e Eduardo. Priscila conta à sua família que está grávida de Aníbal. Enquanto isso, longe dali, em seu quarto, Vladimir fica intrigado com tudo que Adriano lhe contou sobre Priscila estar esperando um filho de Aníbal. Fernanda chega em casa e diz seus familiares que não conseguiu falar com Eduardo, pois ele está morto. Eduardo, longe dali, queima todas as suas fotos e cartas que lhe trazem lembranças. A enfermeira consola Liliana e diz que Ciro agora está descansando em paz. Fernanda diz que Eduardo morreu odiando a família Elizalde. E diante dos comentários sarcásticos de Aníbal e Camilo, Fernanda defende Eduardo, dizendo que ele foi acusado injustamente de violentá-la, quando na verdade o que houve entre eles dois foi um beijo inocente entre duas crianças. Fernanda encara Rebeca e exige que pela primeira vez em sua vida admita que se enganou. Ela se defende e diz que só quis protegê-la. Artêmio ordena Bárbara que investigue, para ter certeza que não estão sendo enganados, em relação à suposta morte de Eduardo. Santiago se preocupa com a demora de Aurora. Aurora está preocupada porque Dominga a mantém trancada e Santiago está esperando por ela. Eduardo tem um forte pesadelo com Fernanda. Terça-feira, 18 de janeiro. Fernanda e seu irmão conversam por telefone sobre a morte de Eduardo. Santiago diz que sente muito pela perda dela e queria estar ao seu lado. Fernanda agradece e diz a ele que ele deve seguir com seus planos e logo ela irá ficar bem. Lúcio comenta com Bárbara que se preocupa que Eduardo volte e queira tomar de volta a casa de sua mãe. Bárbara responde que Eduardo está morto. Eduardo pensa e diz que deseja ver Fernanda. Na fábrica eles têm problemas e acaba perdendo todo o leite. Um funcionário comunica a Aníbal sobre uma falha no equipamento que ocasionou a perda total do produto. Ao ver que a Aurora não chega para o encontro, Santiago vai até a casa de Dominga. Bárbara tenta descobrir como foi a morte de Eduardo com o Padre Bosco. Aníbal insiste que Fernanda vá ao encontro com Franco Santoro e diz que nesse momento depende de Franco, para eles não irem à falência. Padre Bosco diz a Bárbara que a única coisa que sabe é que Eduardo diz que a hiena fez muito mal a ele e a sua mãe. Eduardo visita Liliana na clínica e fica preocupado quando ela diz que o Rei Branco precisa perder a cabeça para que ela possa recuperar sua liberdade. Eduardo põe Oregon contra a parede e questiona sobre a morte de Ciro. Santiago se apresenta para Dominga como namorado de Aurora e pede seu consentimento para se casar com ela. Dominga se surpreende ao saber que Santiago é uma Elizalde. No grupo Lactos, Gonçalo fica sabendo que irão ficar uma semana sem produzir o leite. O senhor que fica à frente da máquina questiona que poderia ter sido alguém que sabotou a máquina. Fernanda fica surpresa ao encontrar Gardênia na casa de Franco. Franco Santoro diz a Fernanda que a união das empresas Power Mic e Grupo Lactos só depende dela.